Amém, graças a Deus. Deus continue nos abençoando e dando-nos estímulo e regozijo para prosseguirmos a nossa jornada aqui, até chegarmos ao final. Nós vamos se colocar de pés, por favor. Vamos ler as escrituras que se encontram na segunda epístola universal do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 10. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, leremos a partir do verso 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Que Deus abençoe a sua palavra e acrescente as bênçãos dela em nossas vidas, e nós seremos bem abençoados. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agora, nós somos um povo especial, zeloso de boas obras. Não sou eu que estou dizendo, é Deus. É Deus que disse isto. Um povo especial, zeloso de boas obras, comprados e resgatados com o próprio sangue de Cristo. Se eu não crer na sua palavra, então a melhor coisa é deixar de ser crente. Ser um ateu, ser um incrédulo. Mas se eu creio, então deixa eu ser de verdade. Um crente verdadeiro. Então, por isso eu me assegurarei em suas palavras. Somos um povo especial, zelosos de boas obras. Não é a minha e nem a sua obras. É a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós não temos nenhum respeito quanto a falar essas coisas, quanto a dizer que não é. É a minha vida e a sua vida que diz. Não vai muito longe. Está bem aqui, bem pertinho. É o nosso dia a dia. É o nosso trabalho laborioso que nós temos do amor divino, que opera isto em nós. Não só dentro da igreja, aqui, juntos, reunidos, mas também no lar, dentro de casa, no trabalho, na rua, ali fora. A nossa vida prova que somos. Não é mesmo? O lar, quando se fala o lar, principalmente a coluna da casa, a família, que é correspondendo através dos pais, se cônjuges, entendeu? De pai e mãe, marido e mulher. Então, nossas vidas diante de Deus, ela deve provar isto.
ter um casal dentro de casa bem-sucedido, amável, dóceis, benignos, compassivo, amoroso, compreensíveis. Isto é a verdade. Não discutindo, não com esta semente de discrepância, de contenda, de divergência. Este casal, ele não venceu ainda. Ele está lutando, batalhando. Quando você vence, você venceu. Você supera tudo. Não é mesmo? Então aí prova aí a convicção e a segurança de que isso está em você. É a verdade. A verdade é Cristo. É a palavra. Né? E Paulo fala como a verdade de Cristo está em mim. Em glória. Digo, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia, em canto nenhum, em lugar nenhum. Nenhum verdadeiro cristão que tenha esta glória nele, essa verdade, nada impede com que isso seja manifestado. Aonde for, aonde estiver, aonde você estiver, ela está sendo expressada na sua vida. Todo mundo sabe. Há um olho que tudo vê, esse é Deus. Como nós lemos nos Salmos, Ele forma o coração do homem, Ele fez tudo pela sua palavra, Ele conhece tudo. Então, há um olho que tudo vê, esse é um olho infinito. Ele está em todo lugar. Não é mesmo? Que segurança de um filho, de um eleito, correto? Por quê? Porque vos não amo, disse Paulo. Paulo disse, Deus o sabe. Então, às vezes as pessoas falam, Paulo, você prega um discurso muito duro. Você é duro, Paulo. As suas palavras são difíceis. Veja, principalmente quando se trata do relacionamento ao tocante à posição da mulher. Paulo, ele sempre tem sido firme. Porque foi exatamente aí onde houve a porta ou a janela para que houvesse uma intervenção inimiga. Foi através da mulher. Isto é verdade. É uma coisa que você nunca deve se ausentar e nem tentar fugir. Mas você deve saber que é uma realidade. Correto? Então, Paulo ele foi muito firme, muito seguro nessa parte. E sabendo que as consequências que hoje o mundo leva, tudo foi culpado por uma mulher. O profeta desta era, ele chega a dizer, se há uma sirene hoje que toca, ele disse, é uma mulher culpada. Se há hoje um sangue que é derramado sobre a face da terra de um assassinato, ele disse, é a mulher que é culpada. Bem, a maneira e todo tipo que o mundo age e atua, a mulher é culpada nisto. Por quê? Violar a palavra de Deus. Transgredir os mandamentos do Senhor. E aí então o apóstolo São Paulo, ele tem sido muito acentuado quanto a essas coisas, em relação a isto, e ele chegou a ser tão duro a uma mulher a ponto de dizer assim, eu não permito, aquilo não era Paulo, era o Espírito Santo. Eu não permito que a mulher ensine
e fale na igreja, mas que aprenda em toda sujeição, em submissão, porque é indecente que a mulher fala. Essa palavra indecente é imoral. É indecente. Então, você vai ver que mesmo no Gênesis, foi Deus direto que disse: o teu marido dominará sobre a tua cabeça. Ele será a cabeça do corpo. Ele será o governante da casa. Não é a mulher, é o homem. Ele é que tem essa responsabilidade para dar a esta casa, esse lar, essa segurança, esse direito, esse posicionamento correto. É ele que tem a obrigação de colocar o pão dentro de casa, não é a mulher. É ele. Ele é que tem que trabalhar, calejar a mão, ganhar o pão de cada dia, colocar na mesa, agradecer por aquele pão e abençoar aquele pão para a sua família. É ele. Não é mesmo? É verdade. É a verdade. Ele tem o direito de cuidar da sua família, de vestir, de calçar, dar o pão de cada dia, dar tudo o que precisa para ela. É ele. Se ele não tem essa condição, então ele espera ter e chegar à condição para fazer isso. E ela simplesmente mantém ao seu lado. Seja rainha e ele seja o seu rei. Seja rainha do seu lar. Seja rainha de sua casa. Seja rainha de sua família. E ele seja o seu rei. O seu cabeça. E hoje nós vivemos em um mundo virado. Tudo está virado, tudo foi tudo de cabeça para baixo. Coisa horrível, né? É um absurdo. Tudo virou oposto. Hoje o movimento está tudo ao contrário. Quem é ele? Vamos observar quem fez isto. Satanás. Ele entrou no lado mais frágil, mais fraco e perverteu tudo isso. E aí você observe que essa perversão, irmãos, é uma coisa muito tremenda. Essa perversão que teve lá no princípio. Satanás, ele não perverteu a palavra de Deus. Você sabia disso? Ele não perverteu. Ele falou a palavra de Deus, a verdade. A perversão que houve foi porque ele só acrescentou. Agora, se o diabo tivesse dito assim para a mulher: ó, Deus disse que você pode comer do fruto de toda a árvore do jardim do Éden, não é verdade? E ela dissesse: é a verdade. E ele disse: o dia que comer do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrereis. E Satanás ficasse calado, não dissesse mais nada. Duas coisas, uma ia suceder: a mulher ia ficar graúda, é grande. Satanás ia dizer: eu perdi a batalha para a mulher. E a mulher ia crescer. Talvez ela ia continuar a dominar Adão, né? Ela ia dominar porque eu já venci uma vez e vou vencer a segunda. Mas o diabo, ele disse: eu não posso perder para essa mulher. Eu não posso. E ele não perde mesmo. Ele não pensa que você ganha do diabo através de palavras. Você não ganha. Ele é um filósofo.
o pai dos filósofos. Ele é um doutor, ele é o pai dos doutores da lei. Ele é o maior cientista que pode existir. Ele é o mestre do cientista. É Lúcifer. Satanás. E aí então ele acrescentou uma palavra: certamente não morrereis. Não morrereis. Ali foi o fim. Ali foi o fim. E nós vamos observar que quando ele disse não morrereis, pode ver que morrer estava certo. Mas não, Deus não tinha dito isso. Foi ele que falou. Deus disse: se comerdes do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrereis. Mas ele só fez uma palavra: certamente não. Só acrescentou essa: não morrereis. Como que se ele fosse o dono da situação. E pulverizou uma incredulidade ou um espírito de cegueira na mulher. Ele pregoou a sua mensagem a ela, o seu ensinamento, a sua doutrina, a sua religião. Terrível, irmãos. Uma palavrinha só foi o suficiente. Imaginem. Às vezes eu fico pensando: meu Deus, uma palavra jogou tudo por terra. Trouxe o mundo inteiro a essa causa, a esse caos de trevas teológicas. Aí você vai observar que, por isso daí, o que foi que levou Adão a fazer a sua própria religião? Foi isso daí, desobediência à palavra. Pode ver que quando Adão ouvia a palavra de Deus, Adão nunca escondeu de Deus. Deus tinha comunhão com Adão, falava com ele todo o tempo ao virar do dia, ele nunca escondeu, mas dessa vez ele escondeu. Ele e sua esposa escondeu. Por quê? Eles já haviam violado o mandamento de Deus lá atrás. Já estava em pecado, já estava cegos. E aí então, escondeu. E quando chegou na presença de Deus, chegou lá com as suas próprias vestimentas. Ele fez para si. Agora, quem é que disse para Adão aquilo? Quem foi que deu a Adão aquela instrução, aquela invenção? Apanha aí essas folhas de figueira e faz um avental para você e a sua esposa. E vai lá diante dele. Foi o seu próprio pecado. O seu próprio pecado produzido por Satanás. E aí você vai ver de onde vem toda essa perversão. Agora Deus, Ele é Deus, Ele sabe tudo. Ele conhece todas as coisas, Ele discerne o pensamento e o coração, a alma do homem, Ele sabe tudo. Quando Ele viu Adão vestido daquele jeito, Ele disse: não, isso daí não passa no teste. Não passa no teste. Não, meu filho, você está todo destruído, todo arruinado, todo acabado. Vamos combater agora esse veneno com o próprio veneno. Foi o que Deus disse. Você combate o veneno da cobra com o veneno da cobra. Você combate o pecado através da própria forma de punir o pecado. E a forma que ele usou para punir o pecado foi através do sangue de um cordeiro, para combater o sangue derramado. E ali então foi aonde Jesus entrou em cena.
Agora vejamos bem, Paulo chega a dizer isso daqui. Deus o sabe, porque sou desse jeito e porque eu vos amo. Eu prego assim porque eu vos amo. Havia litígios dentro da igreja de Paulo, lá nessa igreja de Coríntios. Paulo tinha que agir assim de uma forma tão severa. Correto. Aí ele disse, mas o que faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. O que nós somos? Eu não sou nada. O que você tem de bom? É quando você nasce de novo e recebe o amor divino na sua vida. Aí então você tem alguma coisa boa. E essa coisa boa não é sua, é de Deus. É o próprio Espírito Santo vivendo nas nossas vidas. E quando o Espírito Santo vive na vida deste, daquele ou daquela, ninguém é melhor do que ninguém. Não é isso? Somos todos iguais. Ele diz, achando assim como nós. Então ninguém é melhor do que ninguém. Se você for traçar, ou nós traçarmos a linha, a maneira que viemos ao mundo, todos nós estávamos sentenciados à morte, condenados ao inferno. Correto? Foi a graça de Deus que veio a nós e nos trouxe e posicionou a este lugar. Se alguém quer chegar aqui, tem que passar pelo mesmo processo. Tem que entrar no mesmo caminho, mas entrar de uma maneira correta. Uma maneira justa, verdadeira, não pervertida. Você tem que dizer, sabe, a minha posição que eu tenho quanto a um filho, quanto a uma filha de Deus, não é adquirida por ninguém. É uma experiência que eu tenho direto com Deus pelo novo nascimento. É um processo que tomou lugar na minha vida, que foi processado pelo tribunal divino. E Deus me deu isto, e assim eu sou. Um verdadeiro atributo dos seus pensamentos. Sou um verdadeiro filho, sou uma verdadeira filha de Deus. E aí você procura identificar-se exatamente como um verdadeiro grão de trigo. Original, não manufaturado, fabricado. Original. Por quê? Você teve procedência, você teve origem. Não é mesmo? E a nossa procedência, a nossa origem, ela não é de nosso papai, de nossa mamãe. Ela é de onde? Ela é desde antes da fundação do mundo. É por predestinação. Se é por predestinação ou por eleição, então não é por obras, não é por méritos. Você entende o que eu digo? Não é porque você fez uma coisa boa, ou você é um crente bom, melhor do que fulano, melhor do que cicrano. Não existe isso. Não existe. Ou porque você é ruim, ou porque você não presta, você não vale nada. Não é isso. É por predestinação. A minha, sua, nossa salvação é por predestinação. Não tem nada a ver com o que nós fizemos aqui. Tudo que nós fizemos aqui são coisas finitas. São do tempo. Se for comparar, é do tamanho de uma pulga. Não vale nada.
Então não é porque você é isso, porque você é aquilo. Não, é porque você é um predestinado. A predestinação é que nos sustenta, irmão, e nos levanta acima de todas estas coisas. A eleição nos assegura, não é mesmo? E nisso nos deixa estabelecido na hora da fortaleza, na hora da saúde, na hora da bonança, na hora da doença, na hora da fraqueza, na hora das falhas, na hora das negligências. A predestinação nos mantém. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A eleição está ali para dizer: filho, filha, você não é um eleito porque você é bom, não. Antes que você fizesse qualquer coisa, eu já tinha te elegido. Antes que você viesse ou fosse manifestado aqui, eu já tinha te predestinado. Aleluia. Então vejam, somos todos iguais. Agora Satanás, ele procura nos enredar nisto. E faz isso, faz aquilo, e diz para você bem assim. Ele não fala só para você. Não pensa que fica só aqui, não. Não. Ele fala para você, está vendo? Você não é um filho, você não é uma filha de Deus. Você fez isso, você fez aquilo. Do jeitinho que ele fala aqui para você, ele vai lá na presença de Jesus e fala a mesma coisinha. Você viu lá o que o seu filho fez? Você viu lá o que a sua filha fez? Você disse: aquele que pecar certamente morrereis. E eu fiz eles pecar. Eu fiz ela pecar, eu fiz ele pecar. Vejam aí, agora eles têm que morrer. Aí Jesus vai e diz para ele: mas o meu sangue está aqui, Satanás. Eu tenho o meu sangue passado o coração deles no meu sangue e tenho limpado e santificado de todo pecado. Eles são meus. Aleluia. Isso é a revelação do sangue. Correto? Deus não baseia a minha, a sua salvação pelo que você fez. Ele baseia pelo que ele já fez. Ele disse para Abraão: se tu permanecer, Abraão, e se tu não permanecer, eu já permaneci. Se tu fazer ou não fazer, eu já fiz por você. Você cair, eu te levanto. Você é meu, me pertence. Então não é preocupado. Você não se preocupa com isso, se preocupa com aquilo. Não, você descansa na sua fé. Fé é revelação. Fé é revelação. E revelação, você que não sabe. Você sabe o que é uma revelação? A revelação é um poder infinito. A revelação não tem fim. A revelação não tem princípio. Nunca começou, também nunca terminará. A revelação é infinita. Por isso que quando Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que não tu revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu não serás chamado Simão, mas sim Pedro, pequena pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. A revelação é o próprio Espírito Santo, Deus mesmo, entrando em você, revelando-se a si mesmo, a você. Que tremenda vitória de um homem assim. Não me importa o quanto Satanás pode dizer assim: eu conheço Deus, eu sei o que Deus queria fazer, eu estou ali sempre ali presente com Ele, eu vim de lá e conheço muito bem, melhor do que vocês. Você pode dizer: Satanás, você pode conhecer aparentemente, mas você não conhece Ele intimamente, porque Ele vive em mim. Ele não vive em você, Satanás, mas Ele vive em mim.
É a maneira que você sabe. Não é mesmo? Agora o diabo conhece a Deus. Você sabe que ele conhece. Ele é o quê? Ele é um anjo de luz. Ele é um anjo de luz. Ele foi criado pelo próprio Deus. Mas ele perdeu o seu posicionamento nos céus e foi precipitado para a terra. Ele não está sozinho. Ele trouxe a terça parte de anjos com ele. São líderes que ele possui hoje aqui na terra, que são também poderosos, que têm o mesmo demônio, o mesmo espírito de Lúcifer neles, para tentar segurar a sua perversão. Por isso que Paulo está falando aqui, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se anjos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, carnal, mundana, nojenta, pervertida. Os seus desejos são os desejos de Lúcifer. Os seus prazeres são os prazeres da carne. A sua vontade é de satisfazer o ego. Satanás pode fazer tudo, perverter tudo. O que ele não pode perverter é amar. Ele não pode. Amar é só Deus. O amor divino, o Espírito Santo em você, e o amor divino não é o meu, não é o seu. Esse Satanás tentou e perverteu, mas o de Deus não. O amor de Deus é um amor eletivo, a prova do seu amor é a eleição. É um amor inteiramente separado desse amor pervertido. Por isso que todo verdadeiro eleito, ele não alimenta esse amor pervertido. Ele alimenta o amor divino. Satanás entra nesse daí. Uma pessoa que alimenta esse amor mais do que o divino. Então veja, irmãos, esse é o motivo. Agora, quem são esses? São anjos, ministros de Satanás. Satanás não está sozinho. Por isso que você vai ver na mensagem que nós estamos lendo, a restauração da árvore noiva, você vai ver ali, quando Joel diz daqueles 4 insetos, são os mensageiros de Satanás. São os seus anjos. São seus ministros, são seus ilustres. Satanás é o cientista, Satanás é o doutor deles, Satanás é o reitor deles, Satanás é o ensinador deles. E Satanás vai com eles e vive neles e age e atua através deles. Agora, quando Joel viu ali, através daquela visão, símbolo, aqueles 4 insetos, lagarta, gafanhoto, logusta, pulgão, ele não foi esses insetos, ele viu esse tipo de sujeitos, que são anjos de luz, transfigurando-se em ministro de Deus. Pegam a palavra de Deus e faz como Satanás faz, perverte. E é bem parecido com a verdade. Que, se possível for, enganaria os escolhidos. Não é mesmo? Bem parecido com a verdade. São Mateus 24, os 2 espíritos chegaria a isso. Aquilo que começou no jardim do Éden, lá, que deu um fruto que foi Caim, aquilo chegou agora hoje, tão parecido que se você não tiver o Espírito Santo, você é enganado. Tão parecido. É por isso que Jesus disse, eu vou, mas eu volto, estarei convosco e em vós, para que então ninguém vos engane em nada.
Em nada. É o Espírito Santo de Deus que nos guia. Ele nos conduz. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso governante. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Rei. Ele é aquele que toma conta de todos os nossos cuidados. Por isso nós descansamos. Por que hoje você vê o mundo na situação que está? Guerra, rumores de guerra, fome, peste, tudo isto. Você sabe, você lê as mensagens, as trombetas, fala das trombetas. O que é as trombetas? Trombeta é um distúrbio político. Trombeta significa distúrbio político. Que quer dizer guerra, fome, peste, rumores de guerra, tudo quanto é tipo que não presta está misturado com isso daí. Mas se você buscar os selos, você sabe o que significa selos? Significa distúrbio religioso. Os selos. Distúrbio religioso. Então você pode ver por que o mundo religioso está envolvido hoje com a política. E entre eles um briga com o outro e batalham com o outro e estão guerreando entre si. E eles estão parados e posicionados em seus lugares. Mas quando chegou o profeta desses últimos dias para revelar para nós os mistérios e os segredos ocultos, e abriu os selos, abriu completamente as 7 eras da igreja, mostrou para nós, aqui foi um trovão, é a voz sobrenatural, é o trovão, Deus falando. Aí então, de repente, houve um distúrbio religioso. Por isso que cada mensageiro, quando ele traz uma mensagem, ele é questionado pelo mundo, pela maioria. Porque todos eles estão parados e assentados em seus posicionamentos, em suas denominações, em suas religiões, ou seja, no Monte Sião. Estão ali. E quando vem uma mensagem, dá uma sacudida neles. E aquela mensagem tira o seleito de lá e põe na palavra. E os que ficam ali morrem, acabam. E nós vamos ver que esses insetos, que é o mesmo espírito, não é outro não. É o mesmo espírito, desse tipo de sujeitos. A lagarta veio, comeu as frutas, os frutos, o gafanhoto veio e comeu a folha. E esse inseto onde nós estamos parados, que agora é a locusta, até o nome disso é ruim. A locusta comendo a casca, que quer cobertura, proteção da igreja. Vejam, é o que o profeta disse. Agora esse pequeno sujeito começou a destruir o quê? A locusta entrou na casca e observa o que ela fez. Ela começou a destruir a casca. O que isto faz? Ou o que isso fez? Isso fez uma igreja natural para uma igreja espiritual. Sim, sim, senhor. Isso afastou a verdade. Isto entrou isto na uma falsa. E agora recorde a folha, o fruto, a lagarta comeu. O gafanhoto comeu. E agora a casca, a cobertura, a religião, a doutrina está com a locusta. Está comendo. Por isso que a nossa doutrina ela é bem apertada. Paulo é um odiador de mulher. Paulo amava todas. E por ele amar, ele pregava a verdade como é. Todos que amam, pregam a verdade. Aquele que não ama, ele não prega a verdade para o povo. Ele esconde a verdade e prega a mentira.
Agora, a nossa doutrina, ela é uma doutrina que inteiramente ela é estreita, a porta e apertado o caminho, espinhoso. É de aflição, é de sofrimento, é de perseguição, é de tribulação, mas o fim dele é vitória, é vida eterna. Não é mesmo? Então, há duas portas, uma é estreita e a outra é larga. Um caminho é estreito, espinhoso, e o fim é vida eterna, e o outro é largo e espaçoso. Mas o fim dele é morte. Então vejam, de onde veio aquela primeira doutrina que está fora da Bíblia? Vocês historiadores, vocês sabem de onde ela veio. Veio de Roma. Foi exatamente aí onde ela começou. E ali eles começaram aceitando dogmas. Foi assim que Irineu, São Martim, Policarpo, todos eles, pois, após a morte de João, pois traduzido a palavra de Deus e estava lá fora na ilha de Pátio, eles queimaram em azeite por 24 horas. Trouxeram de volta e ele continuou e escrever a Bíblia. Deus havia determinado que esta Bíblia seria escrita. E esta é a palavra de Deus. Não podemos tirar ou acrescentar nisto. Não é para ficar, isto é para ficar exatamente como ela está, a palavra. E observe quando eles voltaram, quando estes santos de Deus, tentando assegurar aquela palavra, Roma veio e eles aceitaram dogmas em vez disso. E agora, vamos somente ver o que ela fez, alguma de suas doutrinas falsas. O que foi feito? Batismo na água. Onde eles foram comissionados, Pedro disse no dia de Pentecostes, sob a influência do Espírito Santo, a palavra de Deus: arrependei cada um de vós e sede batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Então você vai ver que o nosso caminho da eternidade começou por aí. Começou por aí. Se você começa errado, você vai tomar uma direção errada. Agora, se você começa certo, você terá uma direção certa, não é mesmo? O batismo foi no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que fez Roma isto? Virou isto ao contrário e disse: sede batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo disso um credo, não uma doutrina da Bíblia. O que ele fez? Isto é, aquela locusta comendo as páginas, aspergindo em vez de emergindo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome. Não há tal coisa. Pai não é um nome. Filho não é nome. O Espírito Santo não é nome. Quando Jesus disse batizando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, isso era Senhor Jesus Cristo, exatamente o que Pedro e outros fizeram, e todos na Bíblia estavam ali. Não havia ninguém. Eu desafio qualquer um para me trazer uma parte da Escritura ou uma parte da história, onde qualquer pessoa já foi uma vez batizada em outra maneira, além do nome de Jesus Cristo. Até a Igreja Católica Romana de Roma. Agora, fazer aquilo e fazer aquilo e recordem que esta fita vai ao redor do mundo. Tenho sustentado congregações de ministros, com centenas deles, e bispos e tudo mais dizem. Fiquem de pé. Venha aqui com sua Bíblia. Ou fique sempre calmos. Eles ficam calmos. Eles não vêm por trás de você. E começam a falar sobre você. E não com a mesma audácia de estar na sua frente.
uma tendência comum para se colocar de pé e falar da sua frente. Eles têm medo de fazer isso, eles sabem que isso é errado. Mas foi isso que a locusta começou a comer, vê? Comeu a coisa verdadeira. Quer dizer, o Mombrano está dizendo que na presença do Mombrano eles ficavam calados, não falavam nada. Mas atrás do Mombrano eles, esse profeta é falso, esse pregador é falso, esse batismo é falso, é o que eles falam. Você entendeu? É isso daí. Mas na presença mesmo, ele nunca tem coragem, porque ele sabe que é a verdade. Agora você diz, isso não é essencial? De qualquer maneira que sou batizado, está certo. Paulo disse em Atos 19, Paulo passou através das costas superiores de Éfeso. A Bíblia diz que ele encontrou certos discípulos, seus seguidores. Apolo, um pregador batista sobre João Batista, lhes estava ensinando a palavra, e eles estavam tendo grande alegria, e Paulo simplesmente foi até lá fora, lá para vê-los, e ele disse, receberam o Espírito Santo onde que crerem? Ou creram? Eles disseram, eu sou um crente, mas isso não é o que estou perguntando. Receberam o Espírito Santo desde que creram? Eles disseram, não sabemos se há algum Espírito Santo. Ele disse, então em que foram batizados? E, em outras palavras, como foram vocês batizados? Eles disseram, nós fomos batizados. Disse, como? Ele disse, em João. Ele disse, o mesmo homem que batizou Jesus. Não é isso certo? Sempre fala assim, né? Sempre fala assim. O mesmo homem que batizou Jesus. Não é isso certo? Para que você quer mais? Paulo disse, não, agora, não, disse, você tem que se batizar de novo. E Paulo batizou de novo no nome do Senhor Jesus Cristo. Colocou as suas mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Foi uma identificação, porque o Espírito Santo não vem sobre uma pessoa quando aquela pessoa está errada. Não vem. Um ensinamento errado não traz o Espírito Santo sobre você. Você não pode receber o Espírito Santo com um ensinamento errado. Se aquele ensinamento é verdadeiro, você recebe o Espírito Santo. Mas se aquele ensinamento é falso, você não recebe. Porque o Espírito Santo é um selo daquela obra. É uma confirmação daquilo. Você entendeu? E a prova que Paulo estava certo é que o Espírito Santo vem sobre eles. Selando aquilo e confirmando. É a verdade. Você entende? E Paulo disse, se um anjo do céu deixou de um lado alguns pregadores, se um anjo deixou de um lado essa locusta, e se um anjo do céu pregar qualquer coisa além disso para vós, que seja anátema, isso é certo. Então você viu o que era isto? A locusta começou a comer. Ela comeu o batismo na água, no nome de Jesus Cristo. E a seguinte coisa que essa locusta fez, ela tirou fora o batismo do Espírito Santo, porque contando que você vai ter o Espírito Santo, ele derramará à luz aquela palavra, contando que você faça aquilo. E então, eles tiveram que fazer isso diferente. E agora simplesmente pense o quanto os luteranos, protestantes, quantos católicos esta manhã foram confirmados. O que eles chamam isso? Tomar a primeira comunhão. Eles chamam isso de Santa Eucaristia, que significa, palavra latim, Espírito Santo, no latim. Tomar a Santa Eucaristia, fazer a primeira comunhão, confirmar. Aí vai lá e faz a primeira comunhão, né? Você já viu eles falando
Eu já vi um dia um moço perguntar para o outro: você já fez a primeira comunhão? Eu disse: não, você tem que fazer a primeira comunhão. Eles falam lá na igreja católica: você tem que fazer a primeira comunhão. E é isso daqui, ó. É confirmados, primeira comunhão. Confirmados. Eles chamam isso, tomar a primeira comunhão. Eles chamam isso de Santa Eucaristia, que significa, a palavra latim, Espírito Santo. Você já viu um católico passar por uma igreja aí? A irmã Brana faz, né? Sei lá. Entendeu? Se inclina, faz o sinal da cruz e se inclina assim. Por quê? É Deus naquela igreja. O que é Deus? Aquele pequeno pedaço de pão redondo feito como um Deus Sol, que eles adoram colocando-os no altar, onde os ratos e as aranhas passam por ali à noite. E este não é o meu Deus. Eu lhe direi isso agora, diz o irmão Brana. Este não é o meu Deus. A primeira comunhão confirma a igreja, contrassenso, meu Deus. Mas isso é o que eles fizeram. Isto é o que a Augusta fez. Ela tirou o Espírito e lhe deu um pedaço de pão, algum pão que algum sacerdote fez, ou alguma freira. Correto? Vai e peça. Vai e veja a história de se isso não é certo. E você deixou que aquela coisa fosse empurrada por sua garganta baixa. Não somente aqueles católicos, mas vocês protestantes. E muitos de vocês a mesma coisa. Está certo, aí está o que eles fizeram, está bem. Hoje eles fazem sobre a igreja, as igrejas protestantes, é unir a igreja. Traga sua carteira de membro, une conosco. Une conosco. E aí então você de hoje em diante se torna um membro dessa igreja. Isso é um proselitismo. Jesus diz: sai de vós, doutores, fariseus, que cruzais mares e mares, terras e lado do norte ao sul, para fazer um prosélito. E uma vez daquele prosélito feito, ele se torna 2 vezes filho do inferno, mais do que vós. Isto é a verdade. Deus nos tem abençoado e tem nos guardado e nos protegido. E nos dado esta palavra justa e verdadeira. O assim diz o Senhor. E tem nos tirado de lá. Amém? E nos posicionado na palavra. Nós vamos cantar um hino e nós encerraremos com uma oração. Vamos cantar o 100, brilha no viver. Não somente para fazer um feito singular, é mister agir com muito amor. Mas das coisas mais humildes para executar, deves fazê-las com fervor. Brilha no meio de teu viver, brilha no meio do teu viver, pois
pois talvez algum aflitos possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflitos possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a existir, por mais firme tua devoção, em redor de quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. No meio, entre meio, no centro de você, no coração, na alma, não é mesmo? No meio, entre meio, no meio está o coração. Dentro do coração está a sua natureza de Deus. E dentro dessa natureza está o Espírito Santo de Deus, brilhando na sua vida. Que testemunho nós devemos ter, né? Que pessoa devemos ser em santo trato e piedade. Não é mesmo? Lá fora, lá dentro, onde for, aqui. Qual é o nosso comportamento, hein? Como crentes lá fora. Ninguém está vendo. O pastor não está aqui, a irmã não está aqui, estou eu sozinho. Hã? Deus está. Brilha no meio do seu viver. Todo momento. Quando nós vivemos assim, nós estamos identificados 24 horas. Há um estímulo constante. Não existe lugar para acomodismo, para fanatismo. Nada. Cada fresta, cada brecha, cada laguna, tudo tem sido preenchido pelo Espírito Santo. Ele enche os céus e a terra. Ele enche todo o seu corpo, manifestando em toda a sua vida. Ó santos, o irmão Brando diz assim, ó trigos de Deus, ó trigos de Deus, não deixe o diabo se andar com você. Preservem isto na sua vida. Com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, essa mensagem é Cristo. Esse ministério profético é Cristo.
é o Espírito Santo, é Deus, é a nossa vida, vive em nosso ser. Ele conhece toda a nossa necessidade. Ele sabe, como seres humanos, criaturas do tempo, Ele sabe a fragilidade que possuamos. Mas como verdadeiros cristãos nascidos, Ele sabe o poder e o domínio e a autoridade que possuamos. Pai Santo, despede-nos em paz, leva-nos e nos guarda. E nos protege de todos os males, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe e abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Jesus tudo entregar, o segredo do viver, o segredo do vencer, em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Nunca, nunca dou.